Fala aí, meu amigo, minha amiga ligados no Toque Passa, chegando aqui na segunda-feira para falar, é claro, de NFL, porque rolou o Combine na última semana, teremos a Free Agency acontecendo daqui 10 dias, então nós temos muitas coisas para conversar e essa é a primeira parte do nosso encontro nessa segunda-feira. A partir das 7h30 da noite no horário de Brasília, estarei com o Ivo Stank conversando com vocês no chat sobre o que rolou nos últimos dias, do que vem pela frente, muita coisa para a gente conversar com toda certeza. Então não perde tempo, já deixa aquela curtida, seu comentário aqui embaixo, se inscreve no canal e clica no sininho para ser notificado assim que sair um vídeo novo ou que for começar a nossa live. Vai ser 7h30 da noite no horário de Brasília, então fica ligado aqui no Toque Passa. Se você puder colaborar um pouco mais, faça parte do nosso Clube Amigo Ligado, seja um apoiador, incentive aqui a gente para continuar esse trabalho, você concorre a prêmios. Tem um grupo no Telegram que é sensacional e com 200 integrantes eu vou sortear mais uma jersey modelo Nike Game, uma camisa, né, da NFL, uma réplica da The Duke, que é a bola da liga, e também 3 camisas da Fanatic Sport Nation, nossa parceiraça fanática que você deve conhecer. Aqui embaixo na descrição tem o link e tem um cupom de desconto, vai lá, conhece a Fanática, gostou, já mete o cupom no Toque Passa que sai mais barato e vamos nessa então, vai? Roda a vinheta. Lembrando então, 7h30 da noite no horário de Brasília, teremos a nossa live e vai rolar o sorteio da toalha do Kansas City Chiefs no Super Bowl, né? Já peguei o nome da galera que colocou até amanhã dessa segunda-feira, que era o que a gente tinha combinado. Até amanhã da segunda-feira eu fecharia a lista de quem vai concorrer. São 72, acho que é isso, acho que são 72 pessoas que estão concorrendo aqui a essa toalha, essa lembrança do Super Bowl 58, isso aí, lá em Las Vegas, trouxe de Vegas e vai ser uma lembrança bem legal, com toda certeza, para quem a ganhar. Eu peço que você colabore, continue sendo um apoiador do Toque Passa, eu sei que é off-season, mas eu vou dar uma investida um pouquinho mais, assim, de tempo agora no canal, estou basicamente desempregado, né, sigo na ESPN, mas eu comento NFL, a NFL não tá rolando, então, né, estou sem trabalho neste momento, e aí com um tempinho a mais vou tentar fazer mais vídeos aqui pro canal. Vídeo de sexta-feira acabou sendo polêmica pelo Roupa Nova, né? Acabou sendo bastante polêmico aqui por conta do Roupa Nova. O bom é que a banda ainda tem um grande público, fico feliz por eles aqui, tem muita... Eu só não sou parte dele, tudo bem, né? Acho que é questão de gosto musical, não tem dúvida. Aliás, eu duvido que o Roupa Nova tenha uma opinião sobre o Toque Passa, sobre mim, então podem ficar tranquilos que a vida vai seguir normal para eles, mesmo sem eu ouvir as músicas da banda. Uma nota de pesar aqui para começar esse vídeo, pela morte do Chris Mortensen, né, um jornalista dos mais respeitados da imprensa norte-americana, repórter da ESPN dos Estados Unidos. Cara, um cara sensacional, grandes notícias nos últimos anos, né? Ele morreu no domingo, aos 72 anos, lutava contra um câncer na garganta, que foi descoberto lá em 2016, foi anunciado também em estágio 4 já. Foi homenageado por muita gente importante, né, do esporte americano, inclusive o Peyton Manning, né? Foi o Chris Mortensen que deu o furo da notícia do Manning saindo dos Colts e indo para os Broncos, e depois o Peyton Manning até falou, né, que eu confiei a ele a notícia da minha aposentadoria. E, cara, um baita de um jornalista, sem sombra de dúvidas. Acompanhei muito o Mortensen, principalmente nos meus anos de ESPN, né, quando eu tive mais acesso ainda ao conteúdo que ele produzia na televisão. Cara, sensacional. O cara foi muito homenageado várias e várias vezes, inclusive em 2016 mesmo, lá no Hall da Fama da NFL, do futebol americano. Então, é um baita jornalista, uma baita inspiração para muita gente. O Adam Schefter fez uma belíssima homenagem para ele. E fica aqui a homenagem do Toque Passa, uma humilde homenagem do Toque Passa ao Chris Mortensen. Vamos começar com a notícia dos 49ers, que vão preencher as vagas que foram abertas aí depois do final da temporada, da derrota no Super Bowl. O Adam Schefter e o Jeremy Fowler, da ESPN americana, reportaram no sábado que Nick Sorensen e o Brandon Staley vão entrar para a parte da comissão técnica do San Francisco 49ers. O Sorensen será o coordenador defensivo, ele que vai substituir então o Steve Wilkes, demitido depois da derrota para o Kansas City Chiefs. Enquanto isso, o Brandon Staley, que é ex-treinador do Los Angeles Chargers,
fez uma entrevista para o cargo de coordenador defensivo, mas vai ser um assistente de head coach, né? Essa é a informação que saiu, deve ser confirmada aí, se já não foi confirmado enquanto eu estou falando, né? É que saiu a notícia, eu peguei por fontes, né? Esses caras falando através de fontes, mas pelo jeito já tá tudo certo mesmo. Vamos lá, o Sorensen é um especialista. Ele foi o especialista na defesa do jogo aéreo da equipe dos 49ers na última temporada. Também trabalhou como técnico dos cornerbacks nickels, né? Aqueles extras ali que entravam. É uma solução caseira. Ele chegou na equipe em 2022. Fez um pouquinho de tudo na NFL, né? Ele já passou por vários lugares. Trabalhou 8 anos na equipe do Seattle Seahawks como coordenador. Trabalhou com especialistas, defensive back, secundária. Aí ele foi para os Jaguars, trabalhou um ano lá em 2021 como treinador do time de especialistas. Aí foi para 2022 na equipe dos 49ers e era um treinador, ele é assistente defensivo, né? Meio enigmático esse cargo aqui. Ele trabalhava um pouquinho aqui, um pouquinho lá, mexeu com um pouquinho de tudo na equipe dos 49ers e no ano passado passou a ser o treinador do jogo aéreo, especialista em jogo aéreo dos 49ers e agora assume essa posição de coordenador defensivo, né? A chegada do Brandon Staley é aquela que é um pouquinho mais polêmica entre os torcedores, deixa o torcedor dos 49ers um pouco preocupado. O Staley que tinha um bom histórico como coordenador defensivo na equipe dos Rams, o que o levou a ser treinador da equipe dos Chargers, mas vamos lá. Os especialistas estão vendo com bons olhos. O pessoal, nessa época também todo mundo elogia tudo, né? Falando da relação do Staley com o Vic Fangio, que trabalhou na equipe dos 49ers. No The Athletic falou que o Shanahan ficou impressionado aí com o plano defensivo da equipe dos Chargers no jogo contra os 49ers em 2022, uma derrota dos Chargers, e também no que os Chargers fizeram contra os Chiefs ao longo dos anos. Eu fiquei um pouco, assim, parei para pensar, falei, cara, eu não acho que teve um bom histórico. E de fato não teve, né? Eles venceram o primeiro jogo, foram 5 jogos dos Chargers contra os Chiefs, sob o comando do Brandon Staley, venceram um jogo, 30-24 na primeira partida, semana 3 de 2021, e depois foram 4 derrotas. A média de pontos sofridos foi de 29,2 pontos por jogo contra os Chiefs. Então, né? Não entendi muito bem essa informação do The Athletic. O Ivo Stank, nosso parceiro aqui do Toque Passa, ele gabaritou lá no grupo no Telegram, porque ele disse para o pessoal que é o seguinte: o Shanahan vai simplesmente perguntar: ô Stanley, o que você faria? E aí faz completamente o contrário. É meio que você tem um gabarito às avessas ali, funciona muito bem. Muito bem. Nossa senhora, deu uma pancada aqui, fiquei incomodado aqui com o Brandon Staley, mas muito bem. O Ivo matou a decisão dos 49ers. Nos Cowboys, o Tyron Smith parece estar de saída, né? Depois de 13 temporadas, né? Ele talvez não volte para a sua 14ª temporada na equipe de Dallas. Primeira escolha dos Cowboys no draft de 2011. Ele está programado para virar um free agent nesse ano. E rolou um encontro dos Cowboys com o agente do jogador na sexta-feira, lá em Indianápolis, durante o Combine, mas não rolou nenhum acordo. Eles estavam tentando fazer um acerto para impedir que o Tyron Smith entrasse na free agency no próximo dia 13. Ele já pode conversar com outros times. A porta para o seu retorno não está fechada, né? Tá aberta, mas ele vai dar uma testada aí no mercado. Aliás, dia 13 começa a free agency e dia 11 abre para conversar com todo mundo. Resta saber se ele vai encontrar o que ele vai encontrar no mercado. Bate lá, não vê nada, o que tinham oferecido nos Cowboys ainda está nas mãos e ele opta, ok, segue a vida. Na última temporada ele jogou 14 partidas, ele não tem uma temporada completa desde 2015, lidando com várias lesões aí sérias no pescoço, costas, no ombro, lesão muscular, sempre tendo algum problema, mas no último ano eu achei que os Cowboys trataram um pouquinho melhor a situação, né? Tiraram a carga dele nos treinos e ele conseguiu jogar mais, o que é muito mais importante, né? Saber conciliar aí o que você treina e o que você joga. Foi mais interessante. Foi um cara que acabou sendo eleito para o segundo time do All-Pro
teve 89,1% de vitória nos bloqueios para passe, 78,8% de vitória nos bloqueios para corrida. Foi bem mesmo o Tyron Smith nesse ano e é um dos ótimos nomes da Free Agency, né? Aliás, amanhã, dia 5, fecha o período para você colocar a tag nos jogadores. A gente vai ter aí a definição de quem tá tagueado e não. E aí eu começo a vou trazer os principais nomes, minha lista dos melhores free agents, que aí vamos saber de fato quem vai chegar no mercado. Um dos nomes que deve chegar no mercado é o do Mike Evans, wide receivers da equipe do Tampa Bay Buccaneers. Vai ser solto no rolê pela primeira vez desde que entrou na NFL, conversou com os Bucs recentemente, mas ele quer ouvir proposta de outros times antes de acertar qualquer coisa sobre o seu futuro. Em 2023, 17 jogos, 1.255 jardas, 13 touchdowns recebidos, empatado ali com o Tyreek Hill como os maiores recebedores de touchdowns na temporada. 10ª temporada seguida com mais de 1.000 jardas recebidas, né? 10 temporadas na NFL, todas elas ele teve mais de 1.000 jardas recebidas. Já tem um anel de campeão de Super Bowl, mas pode estar pensando em outro, né? Pode estar pensando aqui. Ou então pode decidir ficar em casa. Eu não acho que os Buccaneers vão brigar pelo Super Bowl nesse ano, não importa o que façam na Free Agents. Mas, cara, foi uma escolha de pick. Foi a pick 7 de 2014. Só com temporadas incríveis. É um dos melhores recebedores, com certeza. Eu acho que ele vai ser um alvo muito disputado. Eu acho que vai ter muita gente atrás dele. É difícil voltar pela grana, né? Hoje os Buccaneers, vamos lá olhar aqui a situação de cap deles, né? Eles têm aberto 37,6 milhões de dólares. Tudo bem que cap, quando você quer, você arruma, porque aí você dá um contrato longo, bota void years, paga lá pra frente. Não precisa ser necessariamente a grana que você tem neste momento, mas aquela graninha na hora ali assim é mais fácil de você convencer. Claro, espaço no cap é sempre importante. Eu acho que vai ter muita gente atrás do Mike Evans. E eu sei que o torcedor dos Chiefs nessa hora tá esfregando as mãos. Fala, vem cá ganhar mais um anel. Vamos lá, vem ser feliz aqui no Arrowhead. O New England Patriots dispensou o J.C. Jackson, cornerback, que agora colabora abrindo mais espaço no cap. Os Patriots passam a ser o time que tem mais grana para gastar nessa free agency. O Jackson voltou aos Patriots nessa temporada, no meio dessa temporada, numa troca com os Chargers. Ele que deixou New England depois de um ano de 2021 que foi incrível, espetacular. Foi um dos melhores cornerbacks na NFL. Fez assim, um ano daqueles de tirar o chapéu mesmo. E a torcida ficou extremamente incomodada com o Bill Belichick, falando, tá aí, mais um talento que o velho tá deixando embora, que absurdo, esse cara tinha que ficar, tinha que fazer um esforço a mais, tinha que colocar a franchise tag nele, tinha que dar um mega contrato, que ele merece isso. Bom, o J.C. Jackson foi testar o mercado e assinou um contrato de 82 milhões e meio de dólares por 5 anos com a equipe dos Chargers e foi mal pra caramba, foi muito mal, decepcionou de todas as formas, tanto em comportamento quanto dentro de campo, não entregou nada daquilo que podia imaginar. E aí voltou numa troca, pra você ter uma ideia, né? Ele voltou com uma troca de fim de draft, eles trocaram picks ali, tipo, vai nessa e fica por lá. Porque eu falei, cara, a gente tem essa decisão, o treinador, quando ele toma uma decisão e ele erra, a gente lembra e aponta o dedo para ele. Quando a gente erra, é maravilhoso. Eu sempre vou trazer aqui, eu lembro o Bill Simmons. Cara, eu lembro até onde eu ouvi o podcast, eu tava indo para trabalhar na Bandeirantes e eu vi o Bill Simmons empolgadaço com o Cam Newton nas primeiras 2 semanas da temporada de 2020. Cara, tem que dar um contrato longo para ele, esquece isso. Não, já dá um contrato de 4, 5 anos, é muito legal. Tá vendo? Quando a gente erra, a gente deixa pra lá e vai nessa, né? Eu não, faço questão de voltar aqui e falar dos meus erros, mas tá aí, né? O J.C. Jackson agora vai ser um free agent também, e esse movimento abriu 14 milhões de dólares no salary cap do New England Patriots. Agora, segundo o Over the Cap, são 101 milhões de dólares de cap para os Patriots gastarem, brincarem nessa free agents. São 10 milhões a mais do que o Washington Commanders, 91 milhões é o segundo time com mais espaço no cap, e aí fechando o pódio da grana para gastar, tem o Chicago Bears com 78 milhões de dólares. Como eles vão gastar essa grana? Essa é a grande questão. Pode fazer um monte de besteira, como já fez no passado. Então tem que tomar muita cuidado nessa hora aqui. Eu gostei dos reports que eu li nos últimos dias que os Patriots podem ir atrás do Baker Mayfield, né? Que ainda seria um tiro longo, né?
mas que pode conseguir atrair o Baker, cara, eu iria. Eu gostaria, eu toparia. Se falar assim, ó, Baker Mayfield no Free Agency, e aí busca o Marvin Harrison Jr. no draft, faz outras picks aqui que são bem interessantes, que precisa, tem muitos problemas. O Baker, para mim, não é um mega quarterback, não vai ser, mas eu também tenho dúvidas sobre o Drake May, sobre o Jayden Daniels, né? Não tenho certeza que esses caras vão ser. O que eu gosto do Baker, eu jogo na segurança, é que o Baker já é um cara testado na liga. Já teve bons anos em Cleveland, já teve um ótimo ano na equipe dos Buccaneers, um Buccaneers que se esperava muito pouco, né? Ele substituiu bem ali o Tom Brady, não era fácil essa missão. E, cara, para mim o grande erro do Baker, falei aqui na época ainda, que era jogar machucado quando ele estava tentando ganhar um grande contrato em Cleveland. Ele sai dos Browns e os Browns, muitos torcedores lamentam, né? Toda a troca que foi feita para ir atrás do Deshaun Watson. Mas o grande problema foi a impressão muito ruim dele jogando machucado naquele ano. Ele só tinha a perder naquele momento e perdeu bastante. Mas eu gosto do Baker Mayfield. Eu acho que um bom quarterback. Não acho que os Patriots também vão brigar pelo Super Bowl esse ano, né? Não é time para chegar, nossa, conserta tudo e aí com o Mayo em seu primeiro ano resolver a parada. Não, né? Muita calma nessa hora, mas eu gostaria. É um projeto a longo prazo com o Mayo. E começa com o Baker, pega uns bons jogadores, dá uma arrumada no time, eleva um pouquinho o nível e aí você vai trabalhando ano a ano. Essa seria a minha decisão. Outra notícia que temos de jogador dispensado é o Nyheim Hines, running back da equipe dos Bills. Tá dando adeus, vai abrir um espaço aí de 4,6 milhões de dólares no cap do Buffalo Bills. Uma decisão muito fácil de ser tomada, né? Os Bills são o time que mais deve dinheiro neste momento, tá devendo 41,3 milhões de dólares. É o último time ali no salary cap. Precisa resolver muitas questões, né? Até a abertura do ano fiscal da NFL, então não tinha que falar. Running back vale cada vez menos, libera o cara e depois até às vezes até volta, né? Ganhando menos ali, mas resolve um problema de imediato, que é essa questão do salary cap para 2024. E agora vamos falar um pouquinho de Combine, lembrando às 7h30 da noite eu venho com o Ivo para a gente falar mais de alguns prospectos ali. Eu vou assistir algumas coisas, não deu para assistir tudo que aconteceu no Combine, mas vou assistir mais coisas aqui. Eu espero que vocês tenham curtido o final de semana com alguma agitação. Não é NFL propriamente dito, mas é uma coisinha ali, uma coisinha lá. Vou começar falando do Xavier Worth, né, o recebedor de Texas, dos Longhorns, que bateu o recorde das 40 jardas. Ele conseguiu no sábado correr as 40 jardas em 4,21 segundos. Sensacional, ele quebrou o recorde que era do John Ross III, né, ex-Bengals, Giants, que tinha feito 4,22 lá em 2017. E eu citar o John Ross, o antigo detentor, já dá uma dimensão para você imaginar aí o que isso significa para a NFL como um todo, né? É um cara rápido, vai ser um bom recebedor? Não sei. O John Ross teve até ele bateu o recorde, se machucou e aí depois só se machucou na NFL. Não foi o caso do Worthy, que saiu correndo. Eu gostei, né? Porque ele termina, ele não desacelera, ele segue correndo e vai lá comemorar com todo mundo que sabia que tinha sido sensacional, bateu o recorde, bem interessante. O Worth tem 1,80 m, pesou menos de 75 quilos, então essa velocidade toda e as partes ali dos saltos que ele fez ajudam bastante ele na avaliação do draft, porque tem muita gente, um trocadilho muito óbvio você fazer em inglês, tentando saber se ele é merecedor, se ele é worth uma escolha de primeira rodada. Tem gente apostando nisso, não acho. Segunda rodada acho mais cabível. Segundo dia, vamos lá, aqui, mas tem gente achando que ele vai subir bastante no draft, talvez saia de fato na segunda rodada, mas já tem gente assim, acelerando demais e colocando ele na primeira rodada. É um cara extremamente veloz, né? A gente imaginava isso já, um jogador que já tinha mostrado isso nos seus anos de Longhorns. No último ano passado ele teve 75 recepções, 1.014 jardas, 5 touchdowns. É um cara que a gente sempre via como muita velocidade, capacidade de conseguir um espaçamento em rotas de profundidade, o cara sempre vai ter um espaço a mais. O problema para um cara de 75 quilos na NFL, muito contato no começo ali pode tirá-lo da jarda. Ele é um cara que tem um bom tracking, ele consegue acompanhar muito bem o passe,
mas ele pode ser tirado dessa rota no momento que tem o contato. Então você joga um pouquinho o corpo ali na hora do troca, 75 quilos, ele não consegue muito revidar e pode atrapalhá-lo na NFL. Claro que se você deixar ele sair, velocidade, o cara tem de sobra mesmo, a gente fica de olho. Mas acho que foi o grande, né, comentário que teve. É, a gente fica pensando em qual que é a real importância do Combine. Ano após ano, eu tenho vindo aqui no Toque Passa para falar que os treinadores com maior sucesso, acho que a maioria hoje em dia, né, nem até os caras que não são de tanto sucesso assim, eles consideram cada vez menos o que acontece no campo dentro desses dias do NFL Combine. A parte principal acontece nos bastidores, são aquelas entrevistas que rolam com os prospectos, né? Os times têm direito a requisitar chamar o cara para conversar, entrevista curta de 15 minutos, mas para tentar entender um pouquinho mais de quem é essa pessoa, como lidar com ela, se é um cara fácil de lidar ou não é. Muitas entrevistas acontecem, os times conversam muito com os treinadores nas faculdades para saber, porque, claro, entrevista de 15 minutos o cara consegue enganar. Não, 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 eu sou um cara muito gente boa. Nossa, eu não tenho problema com ninguém, não. Você nunca vai me ver reclamar de nada. E não é, né? Mas não dá para fingir. Vamos lá, os treinadores, eles são especialistas, eles se preparam para tentar pegar no pulo, eles mostram algumas jogadas fracassadas desses caras ao longo da carreira dele no college, e aí vê como é que ele responde a isso. Se ele fala assim, cara, eu errei aqui, eu fiz essa leitura, isso aqui aconteceu, mas o que ele mostra ali, ou se ele joga só, o treinador pediu isso, esse cara errou a rota, isso aqui, se ele joga a culpa só nos colegas de equipe, aí a pessoa já fica com o pezinho um pouquinho atrás, porque o cara não tem falha nenhuma, né? Mas alguns jogadores nem foram para campo, o Caleb Williams, o Drake May, o Jaden Daniels, como eu falei aqui já na semana passada, são apontados os 3 melhores quarterbacks do draft, eles não fizeram trabalho nenhum no campo. O Marvin Harrison Jr., também, que é o principal wide receiver do draft, não foi para campo e não deu entrevista coletiva. E aí eu já vi gente de novo acelerando, se emocionando demais, falando que aqui, olha, não aguenta pressão, olha só, o cara fugiu, ele é arrogante. Mas olha, eu tenho muita calma com isso, eu não vou falar, sabe, pelo que não aconteceu, pois às vezes é melhor não falar. Tem jogador que tem que aprender isso. Cara, perguntaram pro Caleb Williams, acompanhando a entrevista aqui na coletiva, teve uma pergunta que eu não sou de julgar a perguntinha de colega, mas vamos ser sinceros, né? Foi perguntado se ele tem medo de competição, se ele teria fugido do Combine porque ele não quer ser testado diante dos outros. Cara, isso aqui não tem o menor cabimento, não tem o menor cabimento, porque, na boa, para quem já tá tão bem no draft, para quem tem esses anos do college para mostrar, já chega com um currículo, você vai participar disso. Quem tá lá em cima, muita gente trabalha, não faço isso, sei muita gente boa que não é, mas muita gente trabalha, até os programas esportivos, muitas vezes para dar audiência, eles ficam tentando achar pelo em ovo. Então, o Caleb Williams vai lá, e aí ele faz aquele teste do passe mais forte que fizeram lá, maior velocidade no passe. Ele ficou em 10º, nossa, então o passe dele é fraco. Você viu em campo, você vê como ele joga em campo, então não tem porquê, entendeu? É achar um problema. Então eu acho que se eu fosse um prospecto top, talvez eu não participasse. Talvez fosse melhor isso. Tivemos algumas boas apresentações que ajudam a dar uma subida. Por exemplo, o Spencer Harrell, né, que é um cara que tem muita dúvida, quarterback de South Carolina, é um cara que já participou de série no Netflix, e aí já fizeram um hype no cara. Passou boa impressão, gostei do que eu vi, mas também não vou cair na pilha de gente que compara ele ao Mahomes, né? Teve um post lá que falou, um ex-olheiro da NFL falou que ele é o quarterback que mais se aproxima do Mahomes. Por isso que é ex-olheiro, e se aproximar do Mahomes, eu me aproximei muito nos últimos 2 Super Bowls, por exemplo, eu estive bem próximo. Se eu esticasse o braço, eu até encostava no Mahomes, mas, né, tô aqui, não vou pra NFL. Eu vejo como um cara como um bom reserva, né? Um cara que pode competir, ainda mais se a humildade que ele mostrou nas entrevistas que ele deu nos últimos dias for, de fato, verdadeiro, não for um personagem que ele criou para esse draft. Eu acho que sim, porque ele chegou com muita expectativa na universidade por conta da série do Netflix, e aí toma o tombo do cavalo, né? Cai ali, então o cara pensa um pouquinho e ele vai com mais calma. Se ele trabalhar, treinar, se o cara adotar uma postura que nem o CJ Stroud, por exemplo, adotou, que os caras falam que é um cara muito focado em estudar, ele pode ajudar.
caindo num time que não tenha tanta pressa assim de ter um quarterback, ele não pode cair em Atlanta e ter que jogar semana 1. Eu acho que é um cara que você pode desenvolver melhor e ele pode trazer bons resultados na NFL. Como o J.J. McCarthy, né, que é outro cara que foi para campo. Medições ali, o pessoal gostou que ele foi mais pesado do que ele pesou mais do que se esperava dele, então a galera gosta, um cara que vai resistir um pouquinho mais à pancada. Muitos questionamentos sobre a precisão dele, uns passes que ele fez não foram perfeitos, principalmente naquelas rotas que quebravam aqui, ele não conseguiu encontrar sintonia, mas vamos lembrar, ele está passando para jogadores com quem ele não trabalha, com quem ele não trabalhou, ele tem que entender um tempinho. Até vi isso aqui, né? Alguns passes ele fazia e aí ele percebia um pouquinho melhor, conseguia fazer ajustes e dava certo, né? Você não joga com os seus wide receivers no combine, para quem você está passando tem essa diferença. Também é um cara que eu acho que caindo num programa certo ele pode ser consistente. Talvez nunca seja um top da liga, um cara que tá ali, mas ele pode ser um Alex Smith, muitas comparações com o Alex Smith, ele pode ser um Kirk Cousins, ele pode ser um cara que, né, chega lá e dá conta do recado. Tendo um bom time em volta, as coisas podem funcionar. Bo Nix participou só das atividades de passe, ele não foi para campo correr as 40 jardas, por exemplo, né? Ele só mostrou ali o que ele sabe fazer, mostrou que tem um bom braço. E aí, de novo, muita gente falando assim, cara, o braço dele não é tão forte quanto eu esperava. Eu prefiro ficar com a impressão que eu tive dentro de campo, né? Do que eu vi ele fazer nos jogos. O passe dele me pareceu forte, o braço dele me pareceu forte nas partidas. No combine não foi tão forte, tem que considerar várias coisas mesmo, tá? Então eu fico mais com a impressão do que eu vi nos jogos do Bo Nixon. Também é um cara para mim para segundo dia e caindo no programa certo pode funcionar. Assim como o Michael Penix Jr., né? O Penix tá todo mundo deixando a galera empolgada, cara para segundo dia, não vai sair pegando o Penix no primeiro dia. Só tem que trabalhou também só os passes, né? Foi bem, muito preciso nos passes sem ir para as laterais, gostei muito do que eu vi. Aquilo que eu já esperava, né? A minha impressão de campo, a minha impressão do que eu vi nas temporadas do college football, elas, para mim, e acho que para a maioria dos treinadores, dizem muito mais do que a gente viu nos últimos dias no Combine. Caras, para mim, esses todos, o McCarthy, o Harrell, o Bo Nix, Michael Penix Jr., todos os caras para segundo dia e caindo num time certo, pode dar certo. Dependendo do desespero, podem sair no primeiro dia. E aí eu acho que vai ser ruim para eles, porque vão cair em times que querem usá-lo logo na semana 1. Usando na semana 1, pode dar problema, porque tem que se adaptar, né? E aí, uma temporada ruim para um cara que foi escolhido no primeiro round, já virou bust, já não serve para nada, já é um lixo, mexe com a cabeça do cara também e atrapalha tudo, tá? Então, vamos ter calma. Vamos lembrar. O passe mais forte. Se eu colocar numa máquina de soco, talvez o Popó tenha um soco mais fraco do que o Bambam. E aí chega na luta ali dos dois, né? Não é só isso que coloca. O braço é forte? Ótimo. E a tomada de decisão, e em velocidade, e com um cara de 200 quilos chegando para cima dele para jantar, né? E bota o Bosa e o TJ Watt chegando para cima dele, o que ele faz, né? Ele vai soltar a bola rápido, ele vai fazer besteira. Isso é muito mais importante do que o que aconteceu nos últimos dias. Mas a gente vai conversar mais, 7h30 da horário de Brasília. Não perca tempo, se inscreve no canal e clica no sininho para ser notificado. Quando for começar a nossa live, conto com a sua participação, sua audiência aqui no Toque Passa. Aquele abraço.